Salve galera, beleza? Fazer um vídeo aqui, né, respondendo ao nosso querido Henri Bugalho, né? Ele que adora dar umas cutucadas na galera de esquerda. Meu computador tá reiniciando porque eu tive que dar uma limpa nele, então ele tá um pouco lento. Então vou fazer um react à la Nando Moura aqui, né? Que é com a tela fora, né, porque eu não sei mexer nesses programas de celular aí, eu sou tiozão. Então o Henri Bugalho, né, recentemente está dando muita opinião, né, sobre a guerra no Irã, a guerra do Irã, né, com Israel, da Palestina também, né? Ele gosta de pintar os comunistas como se tivesse dissonância cognitiva, ou que se você torcer para um lado, você está sendo incongruente porque o outro lado mata gay, lésbica, sabe? Só que tipo, uma coisa é você querer que a justiça seja feita, né, independente de quem esteja fazendo. Outra é você concordar e apoiar aquele país em todas as suas políticas, né? Até mesmo porque o Irã é uma teocracia, de fato, nenhum ateu que se preza vai apoiar o Irã sem teocracia, né? Só que o que a gente apoia é simplesmente a sua hegemonia e soberania como Estado, nação. Entendeu? Uma vez que ele está lá no canto dele, né, tá fazendo as ações dele para se proteger, porque, por exemplo, Israel que atacou primeiro, com a alegação de que, pô, os caras têm arma nuclear, ou estão criando uma arma nuclear, igual aconteceu com o Afeganistão no passado, que os Estados Unidos arregaçou e depois se provou que era mentira. Então, cara, desculpa, mano. Uma coisa é você querer que eles façam a justiça porque, por exemplo, até por um senso de tipo, porra, tá acabando lá com os palestinos, cara. A faixa de Gaza totalmente destruída. É óbvio que é sentimento do povo que não quer ver uma população ser exterminada. Independente de quem ataque Israel, a gente vai torcer pela justiça. Independente. Então não seja desonesto, cara, falando que a gente tá com dissonância cognitiva. Tem uma diferença gigante, cara, gigantesca, monumental entre você defender o Estado do Irã como um Estado teocrático, sendo de esquerda, e você defender ele fazendo justiça, entendeu? Tem muita diferença nisso. A partir do momento que o Irã, digamos que no futuro, digamos que ele tem uma bomba atômica, e ele, tipo, acabe com Israel. A partir do momento que ele mostrar as asinhas dele e querer invadir outros países e tal, a gente vai ser contra, é óbvio. Porque eu, como ateu, não quero uma porra de uma teocracia aqui. O que eu acho engraçado é um monte de crente vir com essas justificativas, sendo que na porra da Bíblia deles está escrito lá as mesmas predicados que o Irã faz. Que é apedrejar a mulher, que é infiel. Na Bíblia tem isso. Que antes do casamento que teve relação. Que é matar gay, porque é abominação para Deus. Tem a mesma coisa na Bíblia. E tem muito desses crentes que enche a boca para falar que preferia que tivesse a Bíblia do que a Constituição no Brasil. Então, crente, antes de você ficar nervosinho aí, leia a sua Bíblia primeiro, que você vai ver que tem muita passagem tão merda quanto tem no Alcorão. Então, por favor, vamos calar a boquinha aí. Então, vamos reagir aqui, né, aos pontos do Henri Bugalho, né, o sensatão, né, ele é sempre o sensato da vez. Isso aqui que incomodou muita gente. E posso ser sincero com vocês, eu vou continuar incomodando, porque é um assunto que é bem grave e eu não vou ficar aqui também olhando os absurdos. Como eu incomodo. Então, eu falei algumas coisas aqui, e aí disseram que eu estava atacando o espantalho, né? Eu falei, por exemplo, que para mim era inconcebível e absurdo que gente de esquerda defendesse o Irã contra Israel, contra qualquer outra nação, né? Porque o Irã representaria todos os valores contrários ao que seria de esquerda. Sim, como eu expliquei agora há pouco, uma coisa é você defender alguém fazendo uma certa justiça. Outra é você defender todo o Estado do Irã. O Irã como Estado, como teocracia. Tem uma diferença abissal nisso. Você está sendo desonesto intelectual ao máximo fazendo isso aí. Desculpa, cara. Tem muita diferença. É aquela coisa, o amigo do meu inimigo é meu amigo. Ou melhor, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Você conhece essa máxima, né? Porque você é um cara letrado. É isso. Mas a partir do momento que esse inimigo do meu inimigo é meu amigo deixar de ser meu amigo, eu vou fuder com ele também, cara. Essa é a realidade.
A vida real é isso. Ninguém, imaginação minha, não tem ninguém defendendo o Irã. E aí, ontem eu publiquei uns cortes de alguns vídeos meus no Insta, e aí eu recebi uns comentários interessantes que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês perceberem que não é nenhum delírio meu, né? Eu vou ter que fazer igual eu fiz outro dia com o Olavista, de mostrar as provas aqui, fazer a afirmação e trazer as provas. Então vamos olhar aqui alguns prints do comentário meu no vídeo, no qual eu falava que não fazia sentido nenhum pessoas de esquerda defendendo o Irã. Então aqui eu vou botar as imagens, aqui começa, né, uma pessoa aqui botando a bandeirinha do Irã. Depois, mais adiante, outra pessoa com a bandeira do Irã, e daí tem aqui um dizendo que quando matarem o Netanyahu... Só que aí você tem como garantir que essas pessoas que estão colocando a bandeira do Irã são de esquerda, são comunistas? Porque às vezes pelo nick do nome você consegue perceber que a pessoa tem um sobrenome árabe. Então aí tem um motivo étnico ainda em cima da opinião dele defender o Irã. Então cuidado que você falar, ó, o cara é comunista. Cuidado. Tem diferença. Que é o Israel, né? Quando matarem Israel, a gente volta a ser contra o Irã. Então, é a favor. Outro dizendo o seguinte aqui. Então, é o que eu acabei de explicar. Quando acabarem com o Estado genocida de Israel, a gente volta a ser contra o Irã se ele pisar no nosso calo. Porque é simples. Não sei como é que você, um cara tão instruído, não consegue entender algo tão simples, cara. Que é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Até ele se tornar meu inimigo de novo. É tão simples, cara. Sério mesmo que você não... A história é repleta desses casos, cara. Principalmente em acordo de guerra. Por favor, né, velho? Aí você tá tirando os outros, sabe? De otário, né? Brincadeira, né, mano? Todo castigo para sionista é pôr um foguinho. Então, assim, nesse sentido, se o Irã vai destruir... Você tá bem enviesado, essa que é a verdade, Henry. Porque você só critica um lado. Eu não vejo você criticar Israel. Quando você faz crítica, é só aquela crítica genérica. Eu também acho puta errado. Mas você faz um vídeo inteiro descartando só um lado. Mas é que Israel tem parada LGBT. Israel... Cara, isso aí é só pra inglês ver, velho. Inglês ver. Porque na porra dos livros sagrados deles também eles condenam toda essa merda. Vai lá um gay de verdade vivendo em Israel falar como é que eles são tratados no dia a dia. Isso aí é só pra inglês ver. Essas paradas aí é mais gringo que vai pra fazer turismo do que os próprios moradores de Israel, cara. Então mano. Para que tá feio. Para que tá feio. Outro aqui, queime Israel e vários foguinhos. Mano. Outro dizendo aqui, que não falte pólvora ao Irã. Daí outro também na mesma lógica, né? Que não falte míssil ao Irã e batendo palmas. Não tem ninguém aprovando aqui, não tem ninguém aplaudindo o Irã, né? Outro aqui, negativo. Enquanto Israel e o imperialismo americano não forem impiedosamente aniquilados, não haverá paz na Terra. Esse aqui não é só apenas a favor do Irã, esse aqui é a favor da aniquilação do Estado de Israel, né? Cara, você pode culpar eles. Eles estão nem aí pra aniquilar os palestinos, cara. Eles estão bem claros. Cara, não sei, parece que você vive numa bolha, mano. Você já viu as notícias de lá? Você já viu o que os próprios militares israelenses falam, cara? Que todo mundo ali, todo palestino é terrorista? Que todos eles são do Hamas? Você acredita mesmo que todo mundo é do Hamas lá, mano? Por favor, mano, vamos ser honestos intelectualmente. Vamos parar com essa palhaçada aí, velho. Tomar no cu. Então, assim, outra lógica bizarra, né? Porque, assim, aparentemente nenhum Estado vai embora tão cedo, né? O Irã não vai deixar de existir, Israel não vai deixar de existir, e aí na cabeça dessa pessoa aqui é preciso... Há controvérsias, né? Israel não existia como Estado até a ONU criar. É um Estado fictício, criado pela ONU, recente. Então, o que pode ser criado também pode ser desfeito. Então, desculpa, cara, isso não... E você sabe muito bem, se você estudou um pouco de história, que muitas nações deixaram de existir, né? Babilônia, né? Judéia, né? Outras nações, por exemplo, a Pérsia se tornou o Irã. Então elas podem se modificar com o passar dos anos. Você sabe muito bem disso, né? Mas parece que quando lhe é conveniente, você esquece a história, né? Israel. E aí já falei anteriormente, inclusive, sobre o antissemitismo que existe na esquerda, né? Então aqui é um claro exemplo disso. Não é antissemitismo, é antisionismo. Tá vendo como você é enviesado, Henry? Como você é enviesado, cara? Mano, isso é de uma desonestidade intelectual, cara, tão cretina.
sionismo não é a mesma coisa que antissemitismo. Porque os judeus também, tanto os judeus quanto os palestinos, quanto os iranianos, são povos árabes. Tá? Não sei se você sabe, mas antes de judeu se entender como judeu, eles eram todos povos árabes e irmãos. Tanto é que na Bíblia, lá no hebraico, lá no Velho Testamento em hebraico, na Torá, eles são povo de Abraham, né? Araham. Então, Rahan o nome já está falando, já tem ligação linguística com o povo árabe. A porra da ideia judaica só veio a ser depois da destituição do Segundo Templo, com os sacerdotes criando toda a teologia que a gente conhece hoje. Então, você como estudioso, principalmente ateu, você já deve saber disso, hein? Vamos ser honestos, por favor. A população inteira de Israel. Então, assim, não basta apenas buscar justiça e reparação para os crimes contra a humanidade perpetrados por Israel em Gaza. É preciso aniquilar Israel, né? E aí pouco importa. Sabe por que tem que aniquilar Israel, Henry? Porque já foi conversado, já tentaram conversar de tudo que é jeito com Israel para eles pararem com a palhaçada que estão fazendo com a Palestina. E eles simplesmente ignoram. E eles que ficam toda hora, sistematicamente, há 70 anos, atacando o povo palestino, colocando eles no maior campo de concentração a céu aberto. E cada vez colocando uma concentração enorme de pessoas num espaço cada vez menor. Você queria o quê, Henry? O que você esperava, Henry? Se põe no lugar desse povo. Em vez de ficar só se pondo no lugar de tipo neutrão, sensatão da vez, se põe no lugar desse povo. Uma vez no dia, na vida. Né? Vamos se pôr no lugar desse povo. Lá, a classe trabalhadora em Israel, se existe esquerda em Israel, se existe socialista em Israel, se existe feminista em Israel. Foda-se se não existe, se deixa de existir, cara. Se você gosta de pagar o sensatão, então pague de sensatão agora, cara. São vidas humanas que estão sendo erradicadas, sabe, por motivos, sabe, de dominação de terra. E ainda com desculpa teológica. Então, mesmo que você julga do Irã, que é uma teocracia, Israel também tem, porque eles usam muito dos argumentos teológicos para defender, para justificar as atrocidades que eles fazem, cara. Para com isso, irmão. Para que tá feio. Para que tá feio. Criança, Israel, idoso, não importa. Importa aniquilar o país inteiro, né? Prossegue aqui. Eu estou apenas e eles ligam para estar aniquilando criança e idoso lá do outro lado? Não ligam. Porque para eles todo mundo é um terrorista em potencial. Eles falam isso abertamente, sem vergonha nenhuma, cara. Então você quer que a gente se compadeça de um povo que fala isso, de outro ser humano, que bota todo mundo no mesmo balaio? E detalhe, se eles fazem isso, é porque eles sabem que eles estão provocando. Porque você concorda que se você espera que um povo já é um terrorista em potencial, é porque você sabe o que você está fazendo? Você espera retaliação? E se você espera retaliação, é porque você sabe que você está fazendo uma coisa que é merecida de retaliação. Né? Vamos ser sinceros, cara. Mas também orgulhosa de ver o Irã dar uma lição no país que assassinou crianças e mulheres diante do silêncio do mundo. O seu comentário fala mais de você do que do Irã. De fato, concordo, fala mais de mim do que do Irã. Você é apenas mais um preconceituoso ocidental, ato falho. Você pode criticar duramente Israel. Existe algo mais autoritário do que dizer o que o outro pode ou não pode falar? Insano é matar crianças queimadas e de fome, mas aniquilar Israel não é insano. Assim, querer... Ah, tá. É como eu disse, cara. Israel está procurando por isso. Você não tem que esperar que as pessoas se compadeçam de Israel, porque eles não estão nem aí para os outros. Sabe o que é quiprocó? Sabe? É uma troca. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Entendeu? Então, para de pagar de sensatão da vez, eu sou super racional, não tenho emoção. Que é fácil você falar aí da Espanha, super confortável, sabe? Com a vida ganha. Agora eu queria ver você, cara, nascendo e desde que você nasce tomando bomba na cabeça. Sabe? Vendo seus pais, seus parentes sendo mortos. Vendo crianças que às vezes você nem consegue crescer do lado morta.
Tá, cara? É fácil você falar daí da sua posição, né, Moody, então? É fácil. Matar crianças, sei lá, né, com mísseis iranianos, tudo bem. Então, assim, é a relativização da moral aqui, né? Então, assim, aqui Não, não é cara, uma não é coisa... questão de relativização da moral, cara. Não tem que, você não tem que julgar por critério de moral, de bem ou mal. Não é essa dicotomia, é simplesmente ação e reação. É o que se espera, cara. Sabe, a história prova isso. Sabe, mano, é uma coisa tão elementar, cara, que é difícil, sabe? Tem que ouvir um cara que se diz intelectual não entender um bagulho tão elementar, cara, na humanidade. A história sempre se repete. Porra, mano, é foda isso, cara. Foda. Querer pagar de sensato quando não é você que tá tomando bomba no rabo desde quando você nasce. Contradiz aparentemente os valores de esquerda, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito, né? É uma crítica ao punitivismo penal, por exemplo, que a justiça tem que ser reparativa e não apenas punitiva, né? Tá vendo? Aí ele pega os predicados da esquerda que a gente acredita para uma sociedade justa, mas uma sociedade que já esteja coesa, né, com critérios. Por exemplo, igual a nossa, a gente tem Constituição, a gente tem as nossas leis, então a gente só quer que as leis valham. Agora, você não pode aplicar essa ideologia antipunitivista em um lugar que está sofrendo ataques há anos sendo destruído. Não tem nexo, cara, você comparar uma coisa com outra, cara. Antipunitivismo. Não tem nexo. E detalhe, cara. Não é toda a esquerda que é antipunitivista. Tem mais essa. Você sabia, bonitão? Você sabia? Nem todo mundo de esquerda é antipunitivista. Eu mesmo não sou. Eu mesmo não sou. Eu acho assim, aqui se fez, aqui se paga. Até mesmo porque eu sou ateu. Como eu não acredito em justiça divina, que Deus vai prover, eu acho que se a pessoa fez merda aqui, ela tem que pagar aqui. Nada mais justo. Por favor, né? É vingança. Que você deve buscar justiça, não vingança. E aí, quando se trata de uma questão como essa, parece que há pouca intenção de buscar justiça internacional em relação aos crimes de Israel. O que eles querem é vingança. O que eles querem é que Israel sinta o que a Gaza sentiu. E aí, aparentemente... Então, hein, mas é isso que eu tô falando, cara. A gente não ia estar. A gente chegou nesse ponto porque já foi tentado de tudo para convencer Israel de parar com essa putaria. E eles não pararam. Agora parece que só vão parar através da força, cara. Eu sei que é duro ouvir isso, cara. Mas é a realidade. Só através da força que eles vão parar. Porque já foi tentado inúmeras conversas. E eles sempre continuaram avançando. É 70 anos dessa putaria. Cada vez mais eles ficam avançando, roubando mais terra, desapropriando mais famílias. Sabe? Sabe? Vamos pensar cronologicamente, historicamente, tudo que ocorreu para chegar no ponto que estamos? Vamos. Vamos pensar a partir como se começou ontem, porque do jeito que você está falando, dá a impressão que essas coisas começaram do nada. Do nada. Vamos parar com isso, hein? Então, assim, não é uma busca por justiça, é uma busca por aniquilação de um país inteiro, né? Então, assim, é isso. Outro comentário aqui, a gente não está apoiando o Irã, a gente está torcendo pela guerra. Você que não entendeu. Tá, e beleza. Esse aí eu também não concordo. Tipo, eu não estou torcendo pela guerra. Eu só quero que a justiça seja feita. E se Israel se recusa a escutar com palavras, infelizmente tem que ser com a força. O outro comentário, se os Estados Unidos estão de um lado, nós estamos do outro. Isso me basta. Henry, eu adoro seu conteúdo, mas estou torcendo sim, cara. No seu mundo de Bob, as coisas são maniqueístas. Que o Irã vingue a Palestina, sim. Então, assim, esses são os comentários que eu recebi aqui. Só fiz uma triagem bem rápida, gente. Se vocês forem lá nos comentários... Cara, seus próprios seguidores, muitos não concordam e saíram do seu canal. Você mesmo tava chorando em outro vídeo, cara. Tá vendo? Você vai dizer que esses caras é tudo idiota? Não, cara. É que eles entendem tudo que tá acontecendo melhor do que a maioria, que só concorda com o que você fala e não pensa. Cenas, comentários
nessa pegada. Muita gente dizendo que não está apoiando, que está, sabe, chateado com isso, mas aparentemente Irã vai vingar a Palestina. Mas tem comentários sim torcendo, vocês podem ver aqui, não estou inventando nada. Isso na minha postagem, porque eu já vi... Cara, você não pode culpar ninguém de torcer, como eu te expliquei. Não dá pra culpar essa galera de torcer. O povo já tá cansado de ver essa merda, esse genocídio que tá acontecendo a olhos vistos televisionado. Primeiro genocídio televisionado da história, caralho. Sabe? Tá que pariu, mano. Muitas postagens que não, apenas nas minhas, né? Aqui outro que, poxa, Henri Bugalho, mas foda-se, todo lado do Irã. Irã está lutando contra o imperialismo ocidental, onde passou veio a desgraça. Podemos e devemos apoiar. Assunto interno quem resolve é a sociedade deles. Então, se eles são contra gays, se eles apedrejam gays, se eles apedrejam mulheres, sabe, se violam direitos humanos dos mais diversos, se exterminar... Você já ouviu falar em autodeterminação dos povos? Eles têm as leis deles, eles têm o jeito deles de viver. A partir do momento que eles estão só vivendo lá na terra deles, sem afetar o resto do mundo, ou querendo impor pro resto do mundo essa mesma ideia, a gente não tem nada com isso, irmão. Deixa os caras lá com as ideias deles. Aí você vê que esse papinho mole e esquece que na porcaria da Bíblia tem todas essas merda aí também. Tem um monte de passagem tão problemática quanto essas. E muita gente aqui no Brasil, muito cristão aí, cidadão de bem, gostaria de trocar a Constituição pela Bíblia. Tá? Então a gente ia matar gay, ia apedrejar a mulher antes do casamento. Então não me venha com conversa fiada, que eu não engulo. Se aniquilar a esquerda do país, isso é um assunto interno deles, eles que resolvam, né? Então, assim, who cares? Mas não é questão de who cares, é questão de que é o país deles, é a determinação deles. Uma coisa é eles que quiserem impor isso aqui. Entendeu? Agora, você vier falar que a gente não pode torcer por uma vingança que esteja feita independente se eles têm esse predicado, não tem nexo, cara. Não tem nexo. É idiotice, velho. É idiotice. Porque eu não tô a favor do que eles são como nação, como teocracia. Eu tô a favor da ação deles estarem vingando o povo palestino indiretamente. Eu sei que eles só estão se vingando porque foram atacados, mas indiretamente eles acabam vingando o povo palestino. E é natural que a gente sinta também um certo senso de justiça, né, sendo feito. Cara, é tão elementar, isso é tão basilar, cara, que é difícil, tem que fazer um vídeo pra explicar isso pro cara, mano. É difícil. E aí, faz sentido, né, torcer pro Irã. Faz sim que não falte pólvora e urânio ao Irã. E aqui a gente vai entrar na questão logo da bomba atômica, da bomba nuclear. Agora é a bomba. Daí prossegue. Para mim faz muito sentido sim apoiar o Irã. Para mim não importa quem está fazendo justiça, o que importa é que ela seja feita pelo povo palestino, que não falte pólvora ao Irã. Inclusive uma frase pronta aqui, né? Deve ter sido de algum influenciador falou isso aí, e a galera, sabe, com 2 neurônios... Aí, tá vendo? Aí já taxa os outros de 2 neurônios, já quer ficar em cima no pedestal moral. Menos, tá? Menos. Você não tá com essa bola toda, não. Sobre as coisas, né? Daí vamos entrar na questão da bomba nuclear. Então, assim, aqui eu já demonstrei, né? Acho que eu tenho bastante evidência aqui, como eu falei, foi bem rápido, para mostrar como a gente torcendo pelo Irã, aplaudindo o Irã, apoiando o Irã. Então, assim, não é devaneio meu. E aí entra na questão da bomba atômica, que eu fiquei de falar sobre isso, daí eu mencionei brevemente num vídeo recente também sobre isso, e agora eu quero explorar um pouquinho mais, porque é um assunto também que traz muitas implicações, né? Para começar, eu vou recomendar para vocês uma leitura de um livro. É um livro escrito pelo Daniel Ellsberg, e se chama The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner. Eu não sei se tem em português, eu acho que não. Eu li logo quando foi publicado esse livro. E é um livro... e o Ellsberg, não sei se vocês sabem, o Ellsberg ele era um analista militar da Rand Corporation, que era uma empresa que prestava assessoria, né, de dados para os Estados Unidos. Isso nos anos 60, 70, é uma empresa bem importante. E tem bastante histórias que envolvem também a Rand Corporation. E aí, em 71, o Ellsberg ele entregou uma série de documentos sobre a atuação dos Estados Unidos no Vietnã, na Guerra do Vietnã, que entregou para o Washington Post. Tem um filme que conta essa história que chama The Post, que ganhou o Oscar, eu acho que também ganhou, a Meryl Streep ganhou o Oscar, não sei. E aí esse filme conta, né,
a decisão do jornal de publicar esses documentos, porque assim, são documentos secretos, confidenciais do governo norte-americano, e aí entra num dilema, né? Revelamos para o público algo que é de interesse público, que são abusos do governo norte-americano contra o Vietnã, ou não revelamos? Revelamos e podemos ser processados judicialmente e nos ferrar, e o jornal, sabe, ser destruído por causa do processo, ou nos atemos ao nosso compromisso com a população norte-americana. E publicaram. Isso chamou de Pentagon Papers, né, que são os documentos do Pentágono. E daí o Daniel Ellsberg, além disso, né, além desse caso, ele se tornou um grande ativista contra as armas nucleares, né? Então, assim, ele falou que um dos papéis dele na Rand Corporation era estudar também planos de uso de bombas nucleares ou de ataques nucleares dos Estados Unidos contra outras nações. Então, ele... Aí bateu uma crise de consciência no cara, ele estudava planos, né? Trabalhou para os Estados Unidos nessa área a vida toda, bateu uma crise de consciência e resolveu fazer um livro contra a bomba nuclear. Ah, que bonitinho. Vai mudar alguma coisa? Os Estados Unidos vai deixar de ter bomba, vai destruir as bombas nucleares deles? O resto do mundo vai fazer isso? Não vai. Não vai, cara. Já era. A partir do momento que um criou os Estados Unidos, detalhe, né? Foi o único país na história que teve coragem de usar 2 bombas atômicas, né? Foi o único país. Aí você não quer que os outros também tenham para ter um poder de dissuasão? Cara, uma vez que um usou, velho, já era. O resto do mundo vai querer também ter pra poder falar, ó, se você tem, eu também tenho, mano. E é isso. Essa é a realidade, pra justamente um não usar contra o outro. Porque se um usar contra o outro também vai querer usar e o mundo acaba. É isso. Dissuasão é isso. Tinha lá informações internas do que os americanos planejavam com relação às bombas nucleares, e ele disse, olha, depois que eu vi aquilo ali, para mim era impossível me silenciar e não atuar contra... Bateu a crise de consciência no gringo. Oh, mudou alguma coisa? Provavelmente foi mandado embora escrever essa merda desse livro. Mas não vai mudar a realidade. O mundo hoje já está repleto de bomba. Se bobear tem... Pelo que eu vi, né, na última vez que eu vi uma notícia sobre isso, tem mais de 230 mil ogivas nucleares ao redor do mundo, cara. Você acha que vai diminuir? Você acha que vai sumir isso daí do nada? Não vai. Já era. Então é melhor que cada país tenha a sua para se proteger e evitar que um filho da puta use em si, igual os Estados Unidos fez com o Japão. Esse livro aqui é o tipo de livro que, se você ler, você nunca mais vai dormir tranquilo. Nunca mais, nunca mais. Ai, ficou impressionadinho. Ai, ficou... Tá vendo como é que é o mundo real, hein? Você vai ver esses conflitos, assim, que parecem, são só um país contra outro no mísseis, você já vai pensar, é agora que é o fim? É agora que a gente vai morrer todo mundo? É agora que o mundo vai, sabe, entrar no hecatombe nuclear? Não, amigo, não, tá cheio, igual eu falei, tem mais de 230 mil bombas pelo mundo aí, cara. E o mundo não acabou, e tá tendo guerra à torta e à direita e ninguém usa bomba nuclear, porque sabe que, cara, se um usar, outro vai usar também e todo mundo vai pro inferno, velho. Então para, mano, para de bosta, mano, para de viagem. Só que vai que tem um louco que usa, como o Netanyahu, ou o Trump. Porque o Trump é maluco. Vai que ele resolve usar. O que o Ellsberg mostra é que mais do que o perigo, né, de você ter nações com bombas nucleares e voluntariamente, né, uma decisão de um chefe de Estado de jogar uma bomba após deflagrar uma guerra nuclear, mais do que isso, mais do que esse perigo existe, né? Uma bomba na mão de um maluco, a chance de deflagrar uma guerra nuclear é enorme, mas mais do que isso, o grande risco que ele aponta são sistemas automatizados desses países. E aí ele conta, né, de algumas situações que aconteceram no passado. Inclusive tem um documentário bem interessante na Netflix, não lembro o título, mas eu acho que se chama The Bomb, The Cold War, ou The Cold War, The Bomb. Está na Netflix, eu vou deixar a imagem do lado para vocês aqui, que mostra... cara, usando fonte. Série da Netflix. Nas quais panes no sistema indicaram que havia começado uma guerra nuclear. Então, assim, lá um soldado soviético, de repente, aparece no sistema dele lá, estão vindo bombas americanas para cá para destruir a União Soviética, para destruir Moscou. E aí, aquele soldado ali, repassando para os seus superiores, os superiores tinham que tomar uma decisão. A gente contra-ataca, a gente, sabe, rebate isso aqui, o que a gente faz? E aí, por decisões individuais desses generais, não foi destruído o planeta. Eles falaram, bem, não vamos fazer nada. Eu não quero o peso nas minhas costas de ter disparado contra os Estados Unidos e ser um alarme falso. Então, esses alarmes falsos estão sendo várias vezes não, mas algumas vezes na história da humanidade. Então, assim, a gente chegou bem perto do fim. Sim, e
Sempre teve cara que foi sensato e reavaliou a situação, viu que podia ser erro e não fez, cara. Entendeu? Só que sabe o que é pior, velho? Não é isso de ser um erro e alguém ia soltar acidental. É a pessoa querer acionar propositalmente, com intenção de destruição mesmo, igual um Trump da vida, um Netanyahu. Isso sim que é pior. Não é tipo acontecer por acidente. Vai ser uma fatalidade de nível mundial? Vai, porque foi a bosta de um erro, né? De computador, de informação. Agora, igual os Estados Unidos fez com o Japão, foi intencional. Foi com intenção. Estou mais preocupado com intenção do que por acidente. Porque por acidente, várias vezes poderia ter ocorrido e não ocorreu porque as pessoas que estavam lá controlando sabiam discernir o que era um erro de sistema e o que era real. Ameaça real. Então mano. Para com essa porra aí. Papinho mole. Em algumas circunstâncias, bem pede. E há filmes que relatam também isso, né? Que apresentam... Ai, olha, fonte, filme, Netflix. Mano. Vamos pro mundo real, acorda. Riscos disso, né? Um filme deles, por exemplo, é o Strange Love. Como eu passei a amar a bomba, se não me engano, em português. E tem um outro também que até foi feito um remake. Dá pra levar a sério, mano, o cara citando filme, velho. Uma pane no sistema, um erro no sistema, e aí isso leva isso pode deflagrar uma guerra nuclear. Então, assim, o que ele fala o grande risco agora é esse, de que falhas no sistema levem a atos que possam destruir a humanidade. E aí, a gente falou aqui já sobre isso, né, sobre como o ideal seria que os países não tivessem essas armas, né, houvesse tratados. Inclusive, houve esforços enormes em relação a isso. Sim, o ideal seria que ninguém tivesse, né? Mas alguém vai abrir mão? Se todo mundo abrir mão, beleza. Só que se um corno não quiser abrir mão, que com certeza o principal deles que não vai abrir mão é os Estados Unidos, ninguém vai abrir mão. Então, para todo mundo abrir mão, tem que ser todo mundo. Ou ninguém vai abrir. Mas aí é fácil, né? Tipo, chegar um país que já tem bomba atômica, impedir que o outro país, na sua soberania, também tenha, né? Igual Israel tá fazendo com o Irã. Super certo isso, né? Quem é o Israel ou os Estados Unidos para querer ditar quem é que pode ou não ter? Quem disse que eles têm esse direito? Se fuder, mano. Vamos respeitar os outros países, cara. Sabe, isso aí é uma puta viralatice do caralho. Achar que um país tem mais capacidade que o outro de saber como e quando usar uma bomba. Vai se fuder, irmão. Para com isso. Ninguém vai usar bomba se todo mundo tiver, porque sabe que pode acabar com o planeta inteiro. Ninguém vai ser louco. Agora é muito fácil você ficar botando pânico num país que não tem bomba, porque você tem. É a mesma lógica de bullying, cara, de bullying. Você vai ficar sofrendo bullying toda hora desses outros países. Você acha isso legal? Sabe, eu posso discordar de um monte de merda que o Enéas falava, mas eu acho que uma coisa ele acertou. O Brasil devia ter investido em programa nuclear, velho. Porque a gente viu que esse eterno país subserviente dos Estados Unidos, quintal dos Estados Unidos, pra sempre. Sempre essa bunda molice. Nunca a gente vai ser referência de nada. Agora a China, ó, em poucos anos, tá quase derrubando aí economicamente os Estados Unidos, praticamente destruindo economicamente os Estados Unidos. E você acha que os Estados Unidos têm coragem de atacar eles? Não. Eles sabem que tem bomba também. Agora, vai o Brasil tentar fazer o que a China fez. Os Estados Unidos vão falar, não. Porque o que importa é você ter um porrete. E quanto maior o porrete, mais os outros países te escutam. Tá? Isso é a realidade. Isso no final da União Soviética e posteriormente, então foram feitos esforços enormes para isso. E houve uma redução drástica do arsenal nuclear. Né? Sim. Eram dezenas de milhares Mas reduzir não quer dizer o fim, né? E ainda teve gente que reduziu e acabou perdendo poderio militar e para ficar subserviente de outros que têm maior poderio militar, ó. Tática super boa. Por isso que eu falo, ou todo mundo acaba com todas as bombas atômicas, ou todo mundo tenha que ter o direito de ter um programa nuclear. Simples assim, velho. Ogivas nucleares, tanto nos Estados Unidos quanto Rússia, depois em outros países,
e ao longo do tempo isso foi reduzindo. Não quer dizer que o risco tenha passado. Hoje em dia acho que são mais de 8 mil armas nucleares por aí. Não, Henry. Tá errado. Tem mais de 230 mil ogivas nucleares no mundo. Tá? Isso é uma estimativa. Imagino que ainda não foi divulgado, porque é segredo de Estado de vários países. Terra várias vezes. Sabe de nada, sabe de nada. 8 mil. A espécie humana, 8 mil. Uma boa parte da população mundial. Então, assim, o ideal é que houvesse esse tipo de esforços para reduzir isso. Hoje as armas são mais poderosas e mais eficientes do que no passado, embora sejam menos numerosas. Mas ainda assim é um arsenal enorme. Então, assim, a lógica é que ninguém tivesse arma nuclear. Isso aqui não sou eu dizendo, não sou eu inventando isso, não sou eu olhando agora esse confronto aqui e achando que seria bom se o Irã não tivesse. O ideal seria que ninguém tivesse isso aqui. Sim, exatamente. O ideal seria que ninguém tivesse. Mas já que Israel tem, quem é eles para impedir que o Irã tenha? Quem é eles na fila do pão? Um país criado artificialmente pela ONU, querendo dizer o que um país de milênios, milenar, de cultura milenar, que era a Pérsia, tem que ou não fazer? Por favor, né? Muita gente disse ao longo do tempo. Eu quero ler para vocês os comentários que vieram também num corte meu lá no Insta, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre qual é a lógica por trás de não ter arma nuclear. Então vamos lá, né? Me parece óbvio isso, mas é claro. Mano, você vai falar, você vai chover no molhado, vai falar o óbvio. Não precisa falar, vai vir com aquele monte de coisa, só que a realidade não é o que você gostaria, o que o Einstein, ou quem você for citar aí, gostaria. E cara, tem que explicar o óbvio às vezes. Daí... Não é questão de ter que explicar o óbvio, é questão de que o mundo real tá cagando pro que o Einstein gostaria, ou quem acha que é contra as bombas nucleares. A maioria das pessoas são contra, cara. Só que vai fazer o quê? Se um país tem, outro também tem o direito de ter. E comentário aqui sobre bomba nuclear. Se um pode, todos podem. E acho que o Brasil tinha que ter também. Então, assim, o Brasil vai investir bilhões de reais na bomba atômica agora. É o Enéas, né? Eu mostrei até o vídeo do Enéas Carneiro aqui recentemente. Não, pode ironizar o cara, mas nisso ele acertou, cara. Desculpa. Nisso ele acertou. Que a bomba realmente tem poder de as pessoas te escutarem internacionalmente. O Brasil é piada internacionalmente, é piada. Gosta de pagar, que é o país neutro. Mas o Brasil só é neutro porque ele não tem alternativa a não ser neutro. E por isso ele nunca vai ser respeitado como um país sério. Nunca. No mundo. Nunca vai ter voz ativa. Então ele tem que sempre ficar nesse estado de neutralidade eterno. Perpétua neutralidade. E se estoura uma guerra mundial, ele vai ter que apoiar quem? Quem é a potência maior, independente se ele concorda ou não com a maior potência nuclear. Por isso que ele sempre ficou do lado dos Estados Unidos. A merda, né? Você não tem autonomia de falar, não, essa guerra não é minha. Aí, porque não, se você ficar nas más graças dos Estados Unidos, por exemplo, você tá fudido. Porque pode ser você o alvo da bomba, né? É o Enéas querendo que tenha a bomba nuclear para poder se proteger dos grandes riscos que o Brasil sofre de ser invadido por uma nação estrangeira. Daí, outro aqui. Nenhum país poderia ter, entre aspas. Mas tem. Então é necessário o Irã ter também. Outro aqui. Mas já que os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e, importantemente, Israel tem, Irã deve ter para ontem. Outro comentário. Sim, nenhum país deveria ter armas nucleares, mas quando um tem, todos os outros passam a ter o mesmo direito. Simples assim. Cara. Outro aqui. Sabe, quem tá explicando o óbvio pra você são esses caras, Henry. Não é você que tá falando o óbvio pros outros. Você só tá navegando em wishful thinking, o que seria o ideal. Só que a realidade não é o que todo mundo gostaria, que ninguém tivesse bomba atômica. A realidade é que tem vários países que têm e outros que não têm. E esses outros que não têm são subservientes aos que têm. Entendeu? A realidade, nua e crua. Então, um país tiver, todos têm o direito de ter, porque ninguém é dono do mundo para impor sua vontade pela força. O erro do Brasil é não ter armas nucleares. Exatamente. Também. Daí outro comentário. Nenhum país deveria ter. Entendi. Agora vamos lidar com a realidade. Aí, toda hora. Os caras que estão te falando óbvio, e você pagando aí de, eu tô acima disso. Comentário é sério, Henry. Moras
neste planeta, utopia não resolve. Lembra da história do ser humano. Talvez decidas botar o pé no chão. E aí Você mora na Espanha, né? Será que a Espanha tem bomba nuclear? Tem arma nuclear? Deve ter, né? Depois pesquisa aí, Henry. Tem esse comentário que é utopia, né? Então, assim, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre quem é utópico, idealista, é ingênuo. A gente tem o Einstein, né? O Einstein, ele foi um dos teóricos que permitiu conceber Sabia, cara. Eu sabia que ele ia meter essa do Einstein. Eu sabia. Tava esperando já. Cara, isso aí é simplesmente falácia do apelo à autoridade. Beleza, Einstein era um gênio, era. Só que ele vivia na época, justamente na época em que as bombas atômicas estavam sendo concebidas. Estavam começando a ter as primeiras bombas atômicas. A opinião dele naquela época valia a pena ser ouvida e não foi. Os contemporâneos dele cagaram para a opinião dele. Agora que a gente está num mundo cheio de bomba atômica, você acha que vão dar bola para a opinião de um cara que já morreu e que não deram bola para a época que estavam ainda começando a criar as bombas? Ah, até a dó, Henry, por favor. De que existisse energia nuclear, existisse armas nucleares no futuro, né? Então, assim, ele criou a teoria por trás disso. Velho. Ele não é o pai da bomba, ele é o pai da teoria que vai levar depois a isso, né? E aí Sim, ele é o pai da teoria. Ele queria uma energia mais renovável, sabe? Que não precisava depender de tanto recurso natural. Mas infelizmente desengringolou, virou outra utilidade para a guerra. E mesmo ele alertando os cientistas lá da época, os pares dele, ninguém deu bola. Quem é que vai dar bola hoje, cara? Vamos ser realistas. Ele foi, né? Tem um documentário bem interessante sobre isso também, que se chama Einstein e a Bomba. Acho que está na Amazon Prime, se não me engano. Que conta essa relação dele, é ambígua, né, com a bomba, porque é quando ele está durante a guerra contra a Alemanha nazista. E aí o Einstein percebe que há a possibilidade de construir a bomba. Então, já estão planejando, já estão pensando em hipóteses para construir a bomba, e ele manda uma carta para o Roosevelt falando, olha, é preciso construir a bomba, é preciso jogar uma bomba lá, ou vamos ter a possibilidade de jogar bomba lá nos nazistas para acabar a Guerra Mundial. E aí ele estimula os Estados Unidos, né, de certo modo, a carta do Einstein estimula os americanos a avançarem no projeto deles. E aí, depois disso, quando a bomba é jogada, né, quando jogam em Hiroshima e Nagasaki... Aí, ó. O próprio Einstein estimulou os americanos. Ele foi convencido pelo presidente americano. E ele, como você diz, né, com sua falácia de apelo à autoridade, é uma pessoa inteligentíssima, é um gênio. Um gênio foi persuadido por uma autoridade, um presidente americano. Tá vendo? Então seu argumento acaba por aí, irmão. Esse negócio de apelo à autoridade. Logo, muita gente percebe que o negócio ali é muito pior do que se imaginava, né? Então, assim, tanto Einstein percebe isso, quanto quem produziu a bomba, né? O Oppenheimer, por exemplo, quem viu o filme do Oppenheimer... Então tava justificado, tá vendo? O Einstein, que era inteligente pra caralho, viu que tinha uma justificativa. E acabou abraçando a ideia. E o Einstein, toda a sua sapiência e inteligência, não podia prever o que ia acontecer no futuro. Ah, me poupe, hein? Me poupe. Sabe? Me poupe. Que é muito bom, que mostra também esse processo, e também a tomada de decisão dele de se opor depois à bomba. Se opôs depois, que a cagada já estava feita. Cagada feita, o cu não volta. Percebem que o negócio é devastador e só vai piorar, porque na medida que avançar a tecnologia, o potencial destrutivo seria muito maior. Então, eles passam a se opor a isso. E daí, já na sequência, né, quando o Einstein percebe o perigo, ele diz o seguinte, aqui eu quero ler para vocês uma citação do Albert Einstein. Chegou o momento em que o ser humano deve abandonar a guerra. Já não é racional resolver problemas internacionais recorrendo à guerra. Agora que uma bomba atômica, como as que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, pode destruir uma cidade... Bateu a dor na consciência, né, de ter apoiado o americano, né, o presidente, né? Bateu a dor, né? Viu a cagada que fez, né? Bonito. Esse é o gênio da humanidade. Tá vendo? Até gênios erram. Matar todas as pessoas de uma cidade pequena, como Minneapolis, por exemplo, podemos perceber que é preciso usar o poder da razão humana para resolver disputas entre nações.
De acordo com os princípios da justiça, devemos desenvolver o direito internacional, fortalecer as Nações Unidas e garantir a paz no mundo a partir de agora. Isso aqui foi na sequência. E depois, em 45, o Einstein foi entrevistado para a revista The Atlantic, vou deixar para vocês o link aqui da entrevista, e ele propõe nessa revista aqui, né, aqui já, sabe, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele propõe a elaboração de uma governança mundial, ou seja, que as três grandes nações do mundo, nesse caso aqui, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, se reunissem para formar um governo mundial e que apenas eles tivessem acesso ao conhecimento para fabricar bomba. Ah, sim, só... sabe, que interessante, né? Einstein tão inteligente, né, cara? Então ele teve uma régua moral para querer dizer quem eram as nações que mereciam ter bomba nuclear. Ah, mano, me poupe, hein? Vai se fuder, cara. Isso aí é um viralatismo da porra, mano. Sabe? Sabe? Querer meter essa, cara, de que é como se outros países fossem ignorantes e não tivessem direito de ter bomba. Ah, para, cara. Para. Isso aí não passa de racismo. Xenofobia pura. Por favor, né? Por favor. Não é porque Einstein disse que também ele tá certo, cara. Por favor. Xenofobia pura. Então só um grupo seleto de países tem que ter bomba atômica, porque eles estão mais evoluídos moralmente. Ah, mano, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Na hora de apertar a porra do botãozinho lá, os Estados Unidos não tava tão evoluído moralmente não, cara. Desculpa, cara. Não tava. Não tava. Foi bem canalha. Então não tem moral nenhuma, velho. Tem moral nenhuma Einstein pra vir com esse papo de só algum grupo seleto de países tem que ter bomba. Ah, se fuder. Mas ninguém poderia ter, e esse governo mundial evitaria as guerras. Governo mundial. Porque, assim, uma vez... Governo mundial encabeçado por quem? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. Ah, vai se fuder. Para. Compreender o potencial destrutivo das bombas nucleares. Porra. O ideal era simplesmente parar. Cara, existe a ONU e ninguém respeita a merda da ONU, cara. Que tem todos os países que realmente importam ali, que tem voz de falar. Ninguém respeita. Os Estados Unidos não respeita. É uma piada a ONU. Você acha que ia dar certo esse negócio de regra de países aí que o Einstein queria? Para, mano. E aí ele propõe isso aqui. E aí você tem um gênio da humanidade, uma das maiores mentes da humanidade aqui, os caras que, sabe, revolucionou completamente a ciência. Sim, mas ainda assim ele era um ser humano passível de erro, cara. Desculpa, velho. Para com essa porra de apelo à autoridade, cara. Ele podia ser um gênio na área que ele estudou, que é física. Sabe, igual, por exemplo, tem lá o engenheiro Léo. Eu sei que eu tô sendo tosco, mas eu tô fazendo um exemplo bem hiperbólico aqui. O engenheiro Léo, ele estudou engenharia. Eu nunca vou questionar a opinião do engenheiro Léo no assunto engenharia. Mas os outros assuntos que ele trata, ele só fala merda. Você tá entendendo? Uma pessoa que é especialista em uma coisa pode fazer merda nas outras. Um dos casos que possibilitou, né, o conhecimento teórico sobre a energia nuclear. Sim, mas ele não entendia nada de política, de história, de filosofia. Com certeza ele não sabia dessas outras áreas, cara. Desculpa. Que é o idealista, esse cara que é o engenheiro, esse cara que é o burro, enquanto que o Twitter... Eu não vou longe chamar de burro, só que ele tinha um conhecimento bem específico. E ele era um gênio nesse conhecimento bem específico. Enquanto o cara do Instagram, que mal sabe usar vírgula, sabe... Aí, ó, tá vendo? Aí ele ataca o cara porque não sabe usar vírgula. Amigo, melhore, hein? Ataque o argumento. Foda-se se o cara sabe usar a vírgula ou não. Ataque o argumento do cara. E você não ataca o argumento do cara. Você que vem querer pagar de o sensatão, da fada sensata da internet. Melhora, cara. Muito fácil te refutar, cara. Muito fácil. Deve pensar a relação do ser humano com uma arma nuclear, né? Então, assim, é isso que a gente tem aqui, né? É o cara da internet que não sabe nem usar direito GPT, chat GPT, me parece que entende muito mais. Você conhece o cara? Você conhece cada um desses caras que comentou? Você vai julgar o cara só por não saber usar uma porra de uma vírgula ou porque às vezes escreveu com pressa. Você não sabe se ele tá num transporte coletivo, tá escrevendo com pressa, tá no meio da rua, tá trabalhando. Você não sabe, cara. Você vai julgar por uma porra de um textinho, todo o conhecimento que a pessoa tem. Ah, cara, vai se desonesto assim na casa do caralho, mano.
é dos riscos disso do que o Albert Einstein, que foi um dos teóricos que possibilitou isso. Né? E ele foi um ativista durante a vida inteira contra as armas nucleares. Né? Ele, Oppenheimer, por exemplo... Depois que a merda já foi feita, né? Agora já era, fião. Vidas a isso. Quando o Einstein recebeu o prêmio Nobel, ele, no seu discurso ele falou sobre isso, né? Sobre os perigos da arma nuclear. E não apenas ele, né? Tem vários figuras, como o Bertrand Russell, que foi um filósofo super importante no século XX, um filantropo, e ele foi também um ativista tremendo contra a bomba nuclear. O Carl Sagan, né? Carl Sagan, divulgador científico, ele foi... Sim, todos os caras muito respeitáveis, mas adiantou a opinião deles? Não adiantou porra nenhuma. Porque a opinião deles não vale nada quando o cara quer demonstrar poder no mundo. Não vale nada. Não vale nada. Os primeiros cientistas a trabalhar em equipe para poder compreender os impactos do inverno nuclear, o que pode acontecer com o mundo caso houvesse uma guerra generalizada nuclear. E aí ele dizia, gente, isso aqui, olha, não vai matar a espécie humana, não vai acabar com a espécie humana, mas certamente não vai haver civilização depois disso. Então, assim, a gente fala de cientistas aqui que pensaram isso e que passaram suas vidas enfrentando isso. E, sabe, e me parece muito ridículo ver pessoas que nunca dedicaram um segundo para pensar sobre o impacto que isso pode ter na espécie humana inteira. Você acha mesmo que essas pessoas não pensam, cara? Sabe? Todo mundo... Sabe, a maioria das pessoas pensa. Você está simplesmente se baseando só num comentário de Twitter, cara. Só que as pessoas são realistas. Elas sabem o que está acontecendo no mundo. Sabe? Elas sabem processos históricos. Muita gente... Para de tirar os outros como se fosse burro, Henry. Para com isso, que é feio, cara. É feio. É desonesto. É canalha. Para com isso. Tentando cagar a regra, basicamente, né? O mesmo que você está tentando, cagar a regra. Todo vídeo que você abre a boca, você também está dando sua opinião querendo cagar a regra. Como se fosse o iluminado. Antes de passar a vida inteira dedicando ao tratamento ao armamento nuclear, o Chomsky, por exemplo, o próprio Ellsberg, como eu falei aqui, né? Um cara que tinha um conhecimento interno de quais eram os planos. Mas não adianta nada esses caras. Porque quando eles vão lá falar com o Pentágono ou com qualquer liderança política que pode decidir, os caras vão falar, senta lá, Cláudia, cala a boca que a gente está decidindo aqui a guerra. Não vai adiantar nada. Em relação à bomba, não tem como, né? Então, assim, a gente tem figuras que passaram suas vidas criticando esses usos ou o potencial de uso destrutivo dessas armas. Mas é isso, né? Então, assim, e a lógica por trás disso não faz o menor sentido, né? Se um pode ter, todos podem ter. Tem sentido. Você não pode... Tem sentido, sim. Espero que eu tenha sido bem claro nesse vídeo. Imaginar que todos os países e todos os governantes, todos os regimes autoritários, sabe, como eu falei, um maluco lá vai ter essa arma e vai fazer um uso... Regime autoritário, um maluco lá. Então você pode julgar o outro de maluco. Agora, um país que tem de fato um maluco governando, que é o Trump, que tem arma nuclear, você não está preocupado. Interessante, né? Maluco é os outros, né? Maluco é os outros. Vai se fuder, Henry. Sabe, o povo árabe não é maluco porra nenhuma. Sabe, trouxe evolução pra gente, principalmente na área da medicina na história. A Avicena. Sabe, para de meter o louco, Henry. Para de tirar os outros de maluco. Isso é só racismo. É razoável disso, a gente não pode imaginar isso. A gente pode nem imaginar que um país democrático vai fazer um uso razoável disso, muito menos um país teocrático, ou um país autoritário, ou um país, sei lá, com algum governante despirocado. Não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar isso. Então, assim, essa lógica de se um tem, todos têm que ter, na verdade, o ideal seria o controle, né? Esse controle foi feito. Houve uma redução drástica do armamento, mas depois isso foi esfriando até um ponto que agora cada um por si aí, né? E no caso do Irã em particular, só vale mencionar que o Irã ele participou de negociações. Aí antes que venha querer me processar, não estou te chamando de racista. Estou falando que essa ideia é uma ideia racista, xenófoba. Então já deixa até registrar aqui no vídeo. Não estou te chamando de racista. Estou falando que essa ideia, esse tipo de pensamento é racista. De tipo, tirar os outros pra merda. E eu espero que você entenda isso. É uma crítica justa. Sobre o uso de energia nuclear, então sim, ele está sujeito a tratados, então ele tem que respeitar algumas regras que foram impostas. Foi um país que foi muito sancionado ao longo dos anos por causa disso, então sim, há um compromisso aqui estabelecido, e aí se você acredita em algum tipo de direito internacional, algum tipo de relações internacionais possíveis, ou diplomacia, aí tem que compreender também a dimensão disso, né? Bem, o vídeo está bem longo aqui, mas só para demonstrar dois pontos. Acabou, né? Tchau. Tá vendo, gente? É assim, cara, a gente tem que lidar com essas desonestidades, aí tira os outros de maluco, os outros...
Os outros não têm moral pra ter bomba, sabe? Querendo botar regra moral e tipo de superioridade intelectual de que país pode ter ou não bomba. Melhore, cara. Melhore. Que o povo americano não tá tão superior intelectualmente, não, que os árabes porque elegeram o Trump, tá? Então é isso aí. Melhore, Henry, tá? Espero que você não me processe porque eu sou um bosta inútil aqui na internet, minúsculo, não tem alcance nenhum. É só uma crítica válida, entendeu? Valeu, falou.